Fala Baixada Fluminense, fala família Baixada Podcast. A gente está aqui hoje para mais um episódio, o 23º episódio dessa nossa jornada aqui na mesa do Baixada Podcast. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que a gente vai falar sobre vários temas muito sensíveis, muito sensíveis. O objetivo de hoje é ser um episódio especial pelo mês da mulher e o lugar mais perigoso para uma mulher no Brasil hoje não é uma rua escura no Rio de Janeiro. É a própria sala de estar da sua casa. Março é o mês de comemorar conquistas, mas como celebrar as conquistas das mulheres se o Rio de Janeiro bate recordes de feminicídio? Hoje nós vamos abrir essa caixa preta da violência doméstica, do abuso infantil, da impunidade. E se tem alguém que tem autoridade para falar sobre isso, é a nossa convidada de hoje. Ela é voz e lei nas ruas e hoje é uma voz que tem se levantado para lutar pelas mulheres, pelas crianças. Está aqui com a gente hoje na mesa do Baixada Podcast, Monique Busson. Obrigado, Monique. Obrigada a você pelo convite, é uma honra. Obrigado pela presença. O que está acontecendo com a nossa sociedade? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Então você fica ligado aqui com a gente. Antes de eu passar a bola para a Monique, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. Primeiro, nosso patrocinador master, nosso Senhor Jesus Cristo, dono dessa mesa, dono desse projeto, dono desse propósito. Nossos parceiros que têm abraçado esse projeto. A gente tem a Planejados 8mm. Se você já entendeu que a sua casa não é gasto, é investimento na tua família, procura a 8mm, porque ela vai te ajudar com os móveis planejados da tua casa, tudo de alto padrão, tudo de alto nível. E a Go Master, que é responsável pela nossa identidade digital, nosso site, nossa plataforma, e ela também pode te ajudar a tua empresa a crescer e se posicionar no mundo digital. Bom, quero dar a primeira palavra para a Monique, falar com a galera, se apresentar rapidamente para a gente entrar nas perguntas. Então, galera, queria agradecer, o convite de estar aqui. Muito obrigado, William. Para a gente é muito importante. Eu acho que, apesar de eu ser policial e trabalhar com arma, bélica, eu sempre falo que o microfone é uma arma poderosíssima, é mais poderosa que o 762. Exatamente. Então, assim, por isso eu me dedico, trabalho nas redes sociais já há um tempo e a gente está aqui para trazer informação, verdade e justiça, que é o mais importante. Maravilha. Monique, antes da policial existe uma mulher. Antes da farda tem uma mãe, né? Sua filhinha tá aqui. São duas? São duas. São duas. Tem uma de 16, faz 17 esse mês. Maravilha. E a Maria Flor que tem 7. Maravilha. Então, antes da policial, da farda, tem a mulher e tem a mãe. Como que é a Monique, a mulher Monique sem a farda, sem essa indumentária, né? Sem essa parte que é aquele impacto do visual da mulher policial? Então, William, quando eu entrei na polícia, eu tenho um pouco mais de 10 anos, 10 anos e alguns meses, eu percebi que nós, como agente de segurança pública, nós tínhamos uma barreira entre a sociedade. Parecia que nós, policiais, nós éramos vistos apenas como Estado, como o braço armado do Estado, e tinha muita resistência da população, ter um acesso a gente, conversar, Verdade. opinar. Então, eu acho que, assim, o meu intuito de trabalhar com rede social nunca foi para acumular like, nunca foi para benefício próprio, vamos dizer assim. Foi para benefício de uma classe, até para ajudar a minha instituição e melhorar até o trabalho da segurança pública, do policial em si. E aí a gente tem várias situações que a gente vive na rua, e que a sociedade impõe pra gente, que eu falo, poxa, parece que eles não sabem, que a gente é mãe, que a gente é pai, que a gente tá ali para defendê-los. Então, assim, nós passamos por muitos anos, William, sendo demonizado, criminalizado pela grande mídia. Então, assim, isso dificulta bastante o trabalho da segurança pública. E, assim, por mais que a gente entre na polícia sabendo como que é, porque ninguém engana a gente, ninguém vai em casa buscar a gente, Uhum.
A gente fala que, assim, o policial ele não precisa de motivação para estar ali, mas, poxa, como é bacana, sabe, um cidadão na rua vir te cumprimentar, te dar bom dia, te agradecer pelos seus serviços. E eu sempre falo, eu não sou corporativista, né, tem os maus profissionais, eu não Certo. gosto de passar a mão, panos quentes, como em qualquer profissão, né, e isso aí é fato, mas a instituição é a que mais corta da própria carne. Nós temos uma corregedoria que cumpre mesmo o dever, Pega sabe, é pesado. rigoroso, pega pesado, mas assim, a função da mídia nesse nosso trabalho, a grande mídia, que assim, eu acho que tenha um teor ideológico, tem um teor financeiro por trás, só que Certo. prejudica nós, pessoa, que está atrás da farda, sabe? Então é um peso muito grande, a farda tem um peso muito grande, sabe? E a gente já tem uma responsabilidade enorme de sair de casa, William, de não dar um disparo errado, de tomar a decisão em milésimo de segundo. Vocês não saem para matar. Esse é Não, o não, eu ouvi, né, esses dias de que é um argumento raso quando o policial fala, erra numa ocorrência e fala, eu não saí de casa para matar. Mas assim, é muito fácil falar isso quando você não está fardado, armado e alguém atentando contra a tua Sim. vida, né? Então, assim, nós somos seres humanos, sabe? O policial, ele não sai da lua. Nós saímos da mesma sociedade que vocês. Então, assim, eu acho que de tanta mídia bater nos nossos erros e defeitos, que o policial é um ser humano, ele vai errar, principalmente sob pressão, sobre essa guerra urbana que nós vivemos. Então, assim, a oração que eu faço todos os dias antes de sair para trabalhar é: Senhor, não deixe eu errar, não deixe eu acertar um inocente, uma criança, porque isso é um peso enorme. Nenhum policial quer fazer Deus me isso. livre. E assim, independente se o vagabundo ele é nosso inimigo, a gente está ali fazendo o nosso dever. A gente não sai de casa, não, hoje eu vou matar. Isso não existe. Proteger a sociedade. Proteger a sociedade. Se ele está É tentando se contra a nossa necessário. vida e a vida do cidadão de bem, a gente vai reagir à injusta agressão. É isso que a gente Exato. faz. Só que assim, não é isso que veio anos trabalhado na mídia, na nossa imagem, sabe? E assim, graças a Deus a gente está tendo espaço aqui, te agradeço. Estão dando vozes, né, pra gente, e a gente vem fazendo esse trabalho e mostrando pro cidadão o que é o policial abaixo da farda, atrás da farda, né? O ser humano, né? Eu recebo muitos relatos no meu Instagram, Willi. Pô, Bução, eu tinha outra visão da polícia. Pô, eu não gostava da polícia. E até, inclusive, trabalhei muito dentro de UPP, né? Só trabalhei 1 ano em batalhão. E o trabalho que a gente tem em UPP é muito próximo à comunidade, mas a gente está sempre no modo ostensivo, trocando tiro. Então, o cidadão olha você sempre ali, né? Naquele modo ostensivo de guerra. Né? Então, isso causa O fuzil, a farda, isso causa um aquela bloqueio, né? postura. E aí, quando o mesmo cidadão olha o meu Instagram e fala: caramba, ela é Tem uma mãe, diferente. tem uma mulher, Tem uma uma mãe esposa. atrás, né? E, pô, olha as opiniões dela, né? Porque é diferente, é isso, é o que a mídia vende da gente, né? Agora, quando você começou, você citou aqui, você já tinha essa noção que o teu papel na rede social, Uhum. ele iria gerar essa mudança de visão da corporação ou do policial em si, ou foi algo que você viu acontecendo no meio do caminho? Não, foi totalmente sem. Foi despretensioso, vamos dizer assim. Eu comecei com uma foto, trabalhando, tal, e aí começou a galera: pô, que legal, como é que faz para fazer o curso da polícia? Como é que você entrou? Como que estuda, né? Então, aí começou as pessoas a me incentivarem, aí eu comecei a dar dica de concurso, comecei assim, dessa maneira, Uhum. mas sem ter a noção que tomaria essa proporção, que eu iria virar uma formadora de opiniões, que hoje, né, a gente que trabalha com internet, a gente forma opiniões. Então a gente precisa ter bastante responsabilidade, mas inimaginável, assim, eu nunca Chegar imaginei que. nesse. E hoje eu vejo, Monique, você começou, né? Você falou a foto, aí depois a gente vê que vai crescendo, né? A potência da voz vai aumentando. Sim, E eu percebi, e aí começa as histórias de confronto, né? Do dia a sim, dia. sim. E hoje eu vejo que a tua voz, ela rompeu essa barreira e ela tá muito além. Inclusive, a minha ideia aqui não é nem a gente falar muito sobre essa parte de confronto. Uhum. Quem quiser ouvir as histórias, tem muito podcast aí do tem. Monique contando. Tem. Hoje eu quero muito que a gente fale sobre essa tua pegada
não tão recente, mas mais recente, de lutar ou de expor as questões do feminicídio. A gente está no mês de março, um mês, né, onde a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher. Eu vi que você fez um evento, parabéns lá, muito bonito, bem, assim, a gente vê a relevância. A gente tem muito que comemorar, mas também, em contrapartida, parece que quanto mais a gente fala, vem mais notícia ruim. Sim. Como é que você vê esse cenário, cara? Que está assim, tão perto dessa. Eu até falei luta. isso com a minha equipe. Eu quero fazer esse evento, mas eu não quero fazer um evento de comemoração. Eu quero fazer um evento, quero fazer palestra, trazer aqui palestrantes que tragam realidade, conscientização, para a gente ajudar na causa, porque eu acho que a gente tem mais motivos para lutar do que para comemorar, né, William? Exato. Hoje, se a gente for parar para analisar, de anos para cá, a mulher já conquistou bastante espaço, mas eu acho que falta tanta coisa, sabe, William? A gente vai olhar lá atrás, a mulher usava cinto de castidade, a mulher não poderia ir a estádio, e quando ia tinha que ficar quieta, não poderia comemorar, a mulher não podia trabalhar fora, e quando podia, o homem deveria escolher a profissão da mulher, e quando escolhia era só professora. Então, assim, olha quanto a gente evoluiu. Por que eu tô falando dessa história, né? Indo um pouco mais profundo. Porque isso tem a ver com os feminicídios de hoje, tá, William? Exato. Tem a ver com o que a gente sofre de violência doméstica, violência contra a mulher, porque arrasta uma cultura de sentimento de posse, né? E a gente acaba um pouco ignorando isso. A gente acha que, não, só porque a lei não prende, a justiça é falha, tá aí, tá assim, é só por causa da impunidade. Não é. A gente tem uma questão cultural e social muito grave. E a gente precisa mudar isso, com o tempo, não é tão simples. Exato. Mas a gente precisa ter a noção que o crime, o feminicídio, o ódio contra o gênero, que o feminicídio é isso, né? É o crime contra o gênero, é o fato de ser mulher. Isso vem de um sentimento de posse. É lá atrás, no início. A história do ciúme. Sim, então assim, em 1990 o STF tirou o crime contra a honra. O que seria isso? Para tu ver como é cultural. As mulheres, a igreja dizia que a mulher carregava a honra da família, né? Então, quando o homem matava a mulher, ele dizia que ela traiu para lavar a honra dele. Mesmo acontecendo ou não a traição, né? E a pena dele era reduzida. Então, até a justiça incentivava esse ato. Porque se a justiça está te falando, William, você pode matar que você vai ficar menos tempo preso. A justiça está te falando, mata e diga que ela te traiu. Então, em 1990 isso acabou. Tá morta, não tem como justificar. Não tem como justificar e se defender, né? Então, assim, a justiça incentivava, a cultura da igreja incentivava, porque a honra está com a mulher. E se a gente for procurar direitinho, até hoje isso acontece. Eu sou cristã, mas acontece em igreja de pastor incentivar a mulher a continuar em um relacionamento agressivo pela igreja, né? Pela honra da família. Eu acho isso completamente errado, apesar de ser cristã, né? E aí a mulher morre por uma cultura ali, enfim. Então, assim, a gente precisa se preocupar com essa parte cultural também, tá? Então, eu sempre falo que o crime, ele começa com esse ciúme, com esse sentimento de posse, esse controle. Isso não é amor. E, né, eu sempre falo nas minhas palestras para as mulheres, se você está desconfortável de falar com o seu parceiro, se você tem medo que o que você fale gere briga, já não está normal. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E a gente tem uma grande dificuldade, William, de conscientizar essa mulher que ela vive um ciclo de violência. Esse é um desafio, né? É um desafio enorme. Ela enxergar que está passando por uma violência, porque é como você falou, é histórico. Então esse histórico também está dentro dela de achar que aquilo que ela está vivendo é normal, né? Exato, você foi muito bem, até porque quem educa e cria os homens? As mulheres. Exato. Então olha o ciclo, olha a preocupação. E assim, nós mulheres, a gente reproduz falas machistas, patriarcais. Então é uma preocupação, porque tem que mudar a cultura em geral, né? E aí a gente vê que a dificuldade da mulher perceber esse agressor como inimigo, porque eu sempre falo isso em todas as palestras. Para mim é fácil, como policial, perceber que eu tô sendo atacada
contra o marginal, porque ele tá armado, William. Sim. Eu sei que ele é vagabundo. Agora, quando o seu agressor é teu marido, é pai dos seus filhos, diz que te ama, Como ele é bom. identificar? Como que identifica? Ele é bom com seus filhos, mas não é com você. Então causa uma dificuldade enorme psicológica da mulher perceber, pô, eu tô vivendo num ciclo de violência e eu tô correndo um risco de vida. Esse é um ponto, né? Entender que tá correndo risco Entender. de vida. E aí entra o meu Não é só trabalho, uma o nosso briga, né? trabalho. Não é só uma briga, não é só uma briga. desavença. E aí, né, pra gente entender direitinho, o ciclo de violência começa com aumento de tensão e lua de mel. O aumento de tensão é esse medo, a mulher começa a ficar com medo Aham. por certos controles, ameaça. A tensão já vem com a violência psicológica. Tem agressores, ô William, que ele mata a mulher sem ter encostado a mão nela fisicamente. Só na agressão psicológica. E dali já mata. Então a mulher não tem que esperar apanhar fisicamente. Existem várias formas de violência. A física, a psicológica, a moral, a sexual. Vamos entrar nesse assunto também, que é bem importante. Boa. Tá? E a patrimonial. O homem que tá com o celular na parede e a gente acha que isso não é nada demais. São sinais que tem São que ser. sinais. O homem que controla a vida financeira da mulher, mas a mulher não tem acesso à vida financeira dele. Obriga a mulher a tirar coisas no nome dela e não paga. Suja o nome da mulher. Isso é violência patrimonial. E não quase não é falado. É Aí verdade. proíbe a mulher de trabalhar. Controla celular, controla mensagens. Controla tudo. E rasga documentos. Isso tudo é violência. Porque está prejudicando a vida da mulher. Então, é muito grave. A gente precisa dessa informação, dessa conscientização e o acolhimento, Perfeito. tá? Porque essa mulher não vai sair desse ciclo de violência tão fácil. A pior prisão é a psicológica. E o agressor, ele até mesmo... E a gente está falando de agressor, como a Monique acabou de explicar aqui pra gente, a agressão vai além do físico. Sim. Qualquer tipo de agressão. E o agressor, ele tem como estratégia afastar a mulher de amigas, de família, né? Como essa pessoa que está em volta pode perceber que está acontecendo algo estranho com talvez uma mãe visualizar o que está acontecendo com a filha, né? Ou até mesmo com um vizinho, a vizinha. Tem alguma forma, Monique, que a gente consiga visualizar isso? E outra coisa que a gente precisa também desmistificar a questão do no briga de marido e mulher não mete a colher. Mete algema. Eu sempre falo isso. Boa, boa. E como é que a gente consegue, primeiro, identificar sinais, e aí depois a segunda parte da pergunta seria qual atitude tomar. Uhum. Então, é muito claro os sinais. Eu acho que, William, nós que estamos de fora, a gente tem a percepção muito melhor do que quem está vivendo de dentro. Tá certo. Então, se é alguém próximo a gente, até uma colega de trabalho, né, um familiar, a gente percebe a mudança de atitude da pessoa. O isolamento, a mudança de humor, as crises de ansiedade. Parar de praticar coisas que a pessoa fazia com prazer, que dava felicidade. Por exemplo, o agressor, ele vai minando a vítima aos poucos. Não deixa mais treinar, não deixa mais ir para a faculdade, não precisa estudar, não precisa trabalhar. E aí tu vê na vida da pessoa que ela não é a mesma pessoa. Transparente, é nítido. É o modus operandi do agressor. Ele mina a pessoa, mina, que eu digo assim, de ir infiltrando, sabe, tristeza nela, deixando ela fraca para poder atacá-la. E aí é típico, como você falou, afastar ela da família e dos amigos. Para quê? Para ninguém conscientizar ela que ela tá vivendo numa relação abusiva, né? Então, assim, isso é muito claro. Eu acho que é fácil pra gente que tá de fora perceber. O difícil é conseguir ajudar. Isso, esse é quando percebo. E aí? Liga pra polícia? Não sei. Fala com a pessoa, tenta falar. Nós temos os canais de denúncia, que é 190, 180. 180 é o canal, né, da violência doméstica mesmo. 180. 180, mas eu gosto de deixar claro que se for em caso de emergência, está sendo agredida, risco de vida, é 190, é a polícia militar. Perfeito. Porque 180 vai ser orientação. Se você tá na dúvida, assim, será que eu tô vivendo? Assisti o podcast aqui.
me identifiquei com alguma coisa que a Busson tá falando. Liga 180, que você vai ter o acolhimento, vai ter o direcionamento. Quem vai é polícia ou é outro Não, órgão? não vai até você. 180 Vai é ter um acolhimento ali via telefônica, entendeu? Tá. Vai te dar o direcionamento. Agora, tá com urgência, emergência, risco de vida, 190. Tá. A mãe que tá percebendo alguma coisa diferente na filha. O 180 não funciona porque a própria mãe vai estar lhe falando. Sim. Tem algum órgão desse ou alguma forma que, se já existe, eu sei, tá, não sei, que vai orientar essa mãe ou que vai lá de O 180 orienta as pessoas. Faz essa orientação até vai para dar essa orientação? Dá. Boa, boa. Tá? E assim, o que eu sempre falo, vem a parte do acolhimento, William. Porque eu vou ser sincera a você, um dia eu fui esse tipo de pessoa, que eu ia para várias ocorrências e era a mesma mulher, era o mesmo endereço. Chegava lá, eu já cansada de orientar a mulher, aí eu pensava, eu falei, pô, ela gosta de apanhar. Nossa, Essa que é uma fala frase, né? infeliz. Infeliz, Mas verdade. um dia eu fui entender, um dia eu passei por isso. E um dia eu fui estudar e fui ver que é muito mais complexo que isso. Então, essa nossa fala, até que a mulher fala, é uma fala de julgamento. E a última coisa que essa mulher está precisando naquele momento é de julgamento. Ela precisa ser acolhida e tem que ter paciência. Tem que ter direcionamento, tem que ter ajuda psicológica. Não é fácil sair. Não é né? fácil, porque a dependência emocional, como eu te falei, que é uma prisão psicológica, ela afeta uma parte do cérebro, é a mesma de um vício de dependência química, como se fosse de um crack. Caramba. Então, é químico no cérebro. Então, sozinho, talvez, será que sozinha a mulher vai conseguir? Não consegue. Se não tiver o apoio. Se ativa o mesmo Sabe? sensor de um vício. Porque é isso. Aí, quando ela cria essa consciência e ela já sabe que ela vive, porque vem toda essa dificuldade de ter a consciência. Porra, entendi. Assisti o William lá, tô vivendo a violência. E para ela sair dali, tem vários outros fatores. Primeiro, a condição financeira consegue? Tem filho, não tem filho? Tem filho atípico? Nossa. Imagina, eu recebo milhares de relatos, eu faço acolhimentos sociais. Eu já peguei um caso de uma mãe que tinha 2 filhos atípicos, autistas severos, agressivos. E ela falou, Busson, como que eu vou sair de casa se ele é meu provedor? Ele é meu agressor e meu provedor. E como que essa mulher sai para se capacitar? Como que essa mulher eu chego a me arrepiar. Não tem rede de apoio. Cara, Me explica como que ela vai sair. A mulher, pelos filhos, ela vai ficar até morrer. Ela fica até morrer pelos filhos. Então é algo muito complexo, sabe? Como que você ajuda? O Estado tem que ajudar, amparar essa mulher. a gente falando do Estado, assim, quando você fala, é muito pesado. Esse episódio eu já imaginava que assim ser bem, porque a gente quer tratar realmente desses temas, né? Que eu até chamei no início de caixa preta. A primeira consciência é a mulher entender que é risco de vida. Sim. Obviamente, você só entender isso aí entra no que você falou. A mulher vai estar disposta até mesmo a morrer Sim. pelo filho. Sim. Né? E às vezes até pelo relacionamento. A mulher tem muito isso, essa questão do cuidado, de proteção, ainda que esteja falando do agressor. Sim. E aí, isso seria o estelionato sentimental, que a gente poderia chamar assim? Sim. Sim. E é difícil porque a gente, batendo de novo na parte da crença e cultura, tá? E quando a mulher não tem filho, como é que justifica? Crenças. O que a gente é ensinada quando pequena? Que a mulher tem que casar, cuidar da casa, do filho, do marido. E aí, vou te contar um caso, né? De uma amiga que, inclusive, ela palestrou lá no dia. Vou até te sugerir como convidada. Porque Legal. eu ouço 500 vezes a história dela, eu choro. Ela engravidou com 14 anos de um homem de 25. Nossa. Ela não usa esse termo, mas eu uso. Ela foi abusada. E os pais botaram ela pra fora, dizendo que ela ia ter que morar com o abusador. Nossa. E ela foi. E ela engravidou de gêmeos, tá?
E aí, por quê? Crença. A família ficou envergonhada, não quis assumir a responsabilidade, mas ela foi abusada, ela tinha 14 anos. Sim. A crença da família. Nós, como mulheres, a gente às vezes aceita as situações porque, ai, minha mãe não vai gostar, meu pai não vai gostar, eu vou ser a única mulher separada. A gente ouve isso como mulher. A gente é julgada como pela sociedade e pelos familiares. A família não quer saber o que tu tá sofrendo, tá bancando. Não, dane-se. Você não pode separar. Tá? Eu separei depois de 2 meses de uma festa de casamento. Teve a disposição para tomar essa atitude. Dane-se o Que que vai falar. é difícil. Tá? Porque eu preciso estar viva para cuidar das minhas filhas. Perfeito. Tá? Então, assim, minhas filhas foram minha força. Então, essa minha amiga, ela engravidou de gêmeos, foi morar com o agressor por pressão da família, ela conta isso chorando, porque ela não queria ter ido. E ela passou um casamento de 18 anos sendo agredida. Cara, 18 anos, William. uma menina de 14 anos. 14 anos. Eu me arrepio, porque a história dela... Essa E aí ela passou 18 anos. É assim, óbvio que a gente não espera que ninguém seja forte por esses motivos, mas ela se tornou uma fortaleza. Ela virou policial. Ela foi a primeira mulher cursada do choque. E ela teve a coragem de se separar. E hoje, assim, eu falo pra ela, amiga, onde eu estiver, eu vou te levar, porque você precisa contar tua história de resiliência, de força. Eu acho que nem ela tem noção. Mas não são todas as mulheres que têm essa força, William. Por isso que a gente precisa falar, Precisa bater estar na aqui, tecla. trazer essa força pra elas, sabe? Porque, assim, a vida além daquilo é melhor que julguem do que a gente ser carregado lá no caixão. Exato. Entende? A gente precisa transmitir essa força. Ai, não consigo. Pô, eu tenho né, denúncias. O meu Instagram praticamente virou um 90, né? Eu acho que elas me escolheram para representá-las. Sim. Porque eu acho que pelo fato de ser policial, né, eu acabei passando essa imagem de força para elas. Eu acho que você foi forjada pra isso, Monique. Você acha? Eu acho. Porque a gente precisa realmente de vozes, cara. A gente precisa de vozes. E às vezes a gente mesmo nem entende a nossa trajetória. Sim. E quando você vê, você tá num lugar, como você falou, você não tinha pretensão de estar lá, mas Não você tá tinha, nesse lugar hoje. Tinha. E eu nunca tive o sonho de ser policial desde criança. Isso nasceu em mim quando a minha mais velha tinha idade, assim, de 5 anos. E eu tava com uma condição financeira muito complicada e eu sempre me cobrei muito. Falei, não, eu tenho que mudar de vida, vou fazer concurso público. E aí eu fiquei pensando, qual cargo, qual concurso? Tem que ser um que daqui a 10 anos eu me veja feliz, né? Tem que combinar com a minha personalidade. E eu sempre me doei para a sociedade, eu sempre tive empatia, eu sempre gostei de servir. Eu sempre falo que quem não vive para servir não serve para viver. Perfeito. Né? Então, eu sempre vivi com propósito, eu sempre me movi por algo que eu pudesse crescer como ser humano e deixar um legado nessa terra. Porque eu acho que a gente não tá aqui de passagem, né? Tem que ter um propósito. Então, entrei para a Polícia Militar, falei que era algo que eu ia doar a minha vida e minha liberdade, né? Que são poucas profissões que a gente promete isso, jura perante a bandeira lá, o pavilhão nacional. E dali, assim, eu nem imaginava, William, mas meu propósito era muito maior, né? Deus tinha algo muito maior. Exato. Não era só ser policial. Por isso que eu digo, você foi forjada pra estar no lugar onde você tá, eu não tenho dúvida disso. Até porque a gente vive, isso é uma visão que eu tenho, tá? A gente vive dias que eu entendo que Deus tem levantado vozes em várias áreas. E eu vejo de verdade você como uma voz que tem sido levantada por essa causa das mulheres, não só das mulheres, as crianças. Você citou aqui a sua amiga, 14 anos, né? Foi forçada a viver com agressor. Ela não tinha condição nenhuma para entender o que estava acontecendo. Aí a gente teve um caso recente, se não me engano, Goiás, né? Que os ministros... Desembargador. Os desembargadores absolveram um cara de 35 anos que estava casado, né? Casado com a menina de 12. Poxa, eu tenho uma filha de 12 anos. Para você que tem a filha de 12, é inimaginável. Você olhar para a menina de 12 anos, que tá na minha casa lá, e imaginar um cara de 35, cara. Poxa. Aí, beleza. Aí imagine você se ele engravida a tua filha e você obriga ela a ir morar com... Gente, isso? é inimaginável. É inimaginável. É inimaginável. Mas é isso. Se a gente se calar, William, a gente está aceitando. É isso. Inclusive, você falou isso aí, eu quero até reforçar essa questão de se calar. Porque
quando eu vi essa... Eu não sou muito de gravar... A gente Sim. tá com esse projeto aqui do podcast e tal, mas eu não sou muito de pegar e gravar Vídeos. história e tal. Mas, cara, nesse dia eu fiquei tão indignado que eu falei, cara, não, vou gravar. Tem que fazer, não é só stories, não tem que fazer reels. É isso. E aí eu fiz até um Reels e botei, e assim, eu acho que era algo que, eu até falo isso nesse Reel, cara, todo cidadão, independente da quantidade de homem, de mulher. seguidor que tem, de homem, de mulher, se tem 100, se tem 200, se tem 1 milhão de seguidor, deveria pegar o seu celular e gravar um Reel, um story, falando, cara, que isso é um absurdo, que inclusive esses desembargadores deveriam também ser julgados, cara. Sim. Deveriam também ser julgados. Porque é absurdo. É. Existe uma lei. Existe uma lei que os caras vão lá e... Passam por cima, rasga a Constituição na nossa cara. É um afronto com a sociedade, com a lei, com a Constituição. E é isso. E imagina se não tivesse rede social, a gente não conseguiria fazer a pressão social Exato. casado com ela de 12 anos. E vamos botar abre aspas, essa mãe era conivente, foi presa também. Uhum. E existe essa cultura eu tenho casos também concretos que eu ajudo, onde a mãe prostituía a filha de 8 anos, tá? Então, assim, a palavra mãe nem sempre é de proteção e cuidado, tá? Eu sou uma defensora das mulheres, mas eu também, é o que eu te falei, eu tô aqui pelo justo, pelo Certo. que eu acredito que seja certo. Tem coisa que nada justifica. Nada justifica. Então, assim, vamos também atentar para as mulheres que agem errado, tá? Como denúncia caluniosa contra homens que não fazem. Isso atrapalha muito. Aumentou a pena para 8 anos, isso atrapalha a nossa causa. Quem vive, Exato. quem precisa, né? Descredibiliza a causa. Isso é grave, então eu acho que a pena tem que até aumentar, né? 8 não, tem que botar 20, 30. A pena tem que ser igual do agressor. Também Sabe acho. por quê, William? Porque acaba com a vida do homem também. Sim, se Eu for uma sempre- denúncia falsa, acaba. Tá? Eu tenho casos também que eu conheço que uma ex queria prejudicar o rapaz e ele tinha uma enteada, ela tinha uma filha que não era dele, e ela denunciou ele por estupro da garota e era mentira. O cara ia se matar. Meu Deus. O cara ia se matar. Então isso é muito grave. Isso é muito preocupante, tá? A sociedade está em colapso. Que é isso? Para prejudicar a vida do outro? Então as penas têm que ser mais punitivas, têm que ser maiores. E essa mulher ela tem que ser condenada igual um agressor. Igual, não tem que ser menor, Perfeito. tá? O ser humano só teme O que pode perder, o que pode É. perder. que é a liberdade, no Há caso. 8 anos, aí é réu primário, fica 1. Não tem como. Não tem como. Então, assim, a gente, voltando ao caso do homem de 35 e a criança de 12, né? Esse desembargador, ele apenas foi aposentado compulsoriamente, ganhou um salário astronômico. E aí? Porque isso a gente fala muito em mudar a legislação, o William, mas precisa ter uma reforma no judiciário, tá? Perfeito, A perfeito. gente precisa, senão a lei vai existir e o judiciário não irá aplicar, tá bom? Eles têm muitos benefícios, salários ótimos, 2 meses de recesso e agem como querem, não é por aí, tá? E A sociedade não aguenta mais. denúncias em relação ao desembargador de abuso sexual. Né? Abuso sexual, depois Ou vieram seja, 5 denúncias. Ele está, de alguma forma, se Pois é. protegendo, criando jurisprudência para ele mesmo. Jurisprudência para ele. Aí a gente entende, talvez, por que quando chega no Congresso uma PL para aumentar a pena para estuprador, não passa. Exato, Porque a gente tem estuprador lá. exato. Tá? Então, é Exato. muito assim. Tem muita gente que não tem coragem de falar e não se posiciona. Eu falo. Não tenho medo de tomar tiro, de morrer, eu vou ter medo de falar por algo justo. Eu falo, tem que falar. A gente precisa se posicionar. Chega, não dá mais, sabe? O cidadão, a sociedade, não aguenta mais. Aí você pega aí, o cara às vezes tá roubando, aí você vê o vídeo de todo mundo linchando ele na rua. Sabe por quê? Porque a lei não tá funcionando, aí o cidadão faz com as próprias mãos, a justiça com as próprias mãos. É isso que acontece. Isso aí é um reflexo do que a sociedade está querendo falar. Que Exato. ninguém aguenta mais. Todo mundo tem medo de sair na rua, porque o vagabundo tá solto na rua e a gente tá preso dentro de casa. Não é assim que funciona? É exatamente assim. Porque a impunidade tá aí, tá compensando ser vagabundo, tá compensando estuprar, tá compensando tanto que o estupro tá coletivo. Cara, esse caso de Copacabana. Vamos entrar nesse caso também. Vamos. Porque eu fico indignada, eu falei até pro meu namorado, eu fico assim pensando, refletindo em casa. E a gente que lida com a violência de perto, e a gente vê o Exato. lixo da sociedade, né? A gente vê de perto. Eu fico pensando, já é surreal na minha mente aceitar que uma pessoa estupre a outra.
você vê que 5 pessoas têm o mesmo consentimento, não tem um filho da mãe ali para pensar, não, gente, isso é errado. Sabe por quê? É a certeza da impunidade. Inclusive, do pai aí de um deles, que era secretário, né, de Direitos Humanos, que tá a favor do filho. E você entende por que o garoto fez aquilo. Pela educação que ele deu, o filho tá ali super protegido. E é tanta afronta, o William, que ele foi pra delegacia Era isso que eu ia falar com a agora. blusa escrito, não se arrependa jamais. Cara, isso é um Pô, absurdo. gente, isso é um afronto com a gente que é cidadão de bem, que paga nossos impostos, sabe? Com a justiça, com o Estado. É de menor, né? Ele fica... Não, ele tem 18. tem 18. O menor nem divulga porque o ECA protege. Não pode divulgar o rosto do anjinho, Verdade. porque o ECA é outra coisa que tem que ter uma reforma ali séria, né? Então, assim, a gente entra... Cara, não é só um estupro. Aquilo ali é um fenômeno de absurdo, porque são 5 pessoas praticando aquilo. A garota saiu com um roxo na costela, preto, de sangue pisado. Meu Deus. E a primeira mensagem que ela manda pro irmão é: eu acho que eu fui estuprada. Ela acha. Sabe por quê? Eu me arrepio, gente. Porque a cultura é tão escrota no nosso país que causa na dúvida da mulher e ela se culpa. Será que foi culpa minha eu estar ali? Porque era ex-namorado dela. Ela foi talvez para conversar, até para consentir uma relação sexual. Mas Porque aí chega lá e bota mais 4 as pra dentro pessoas do quarto. confundem. E eu gosto de falar a analogia dos 5 reais. Ainda não ouvi. Não ouviu? Não. Se eu tiver com 5 reais na mão e você tomar, é roubo? É. Se tiver dentro do meu bolso você tomar, é roubo? Também. Se eu te dei 5 reais um dia e você pegar sem o meu consentimento, é roubo? Também errou. Se eu te der 5 reais e tiver outras pessoas e tomar da minha mão, é roubo? Sim. Os 5 reais é como se fosse a mulher. Se você é meu marido, você pode tomar os 5 reais da minha mão? Também não. Também é roubo. Então, assim, é muito simples. As pessoas têm a dificuldade de entender o que é o estupro, tá? Não é porque você é casado que você tem direito de fazer o que quer com o corpo da sua mulher. Tem que ter o consentimento, tá? Não é porque você namorou, não é porque a mulher consentiu de estar ali, iniciou o ato, que no meio do ato o homem pode fazer o que quer. Também é estupro. É muito E aí importante a gente conscientizar isso. É muito importante. E aí você vê mulheres comentando: foi lá porque queria. Gente, pelo amor de Deus, parem de culpar a vítima. Vocês ficam incitando esse movimento. Então, A gente nada precisa justifica. nada justifica. Eu tenho 2 filhas meninas. Nada justifica. Cara, principalmente, aí tu vê, aí é porque um teve direito. Às vezes ela tava no ato sexual com o ex-namorado. E aí ele armou para os outros 4 entrar e forçar. É estupro, gente, pelo amor de Deus. Isso é cruel. Um trauma pra essa menina. Acabou, imagina, a vida dela psicológica acabou. Vai ser o resto da vida. Exato. Porque você se sente violada. Nós, mulheres, estamos brigando pelo direito de nos mantermos vivas. A gente está vivendo o quê? Na época arcaica? Estão nos queimando viva ainda como bruxas? Que antigamente é porque a gente era bruxa. E agora? Por quê? Porque a gente está correndo atrás do nosso espaço? Porque a gente está querendo votar, ser política, trabalhar fora? E tudo bem para a mulher que gosta de ficar em casa fazendo bolo. Não sou contra. E isso aqui não é uma guerra de gênero, William. Perfeito. Eu não sou contra homens. Perfeito. Que eu recebo uns comentários de homens. Você é contra homem. Não sou. Eu sou a favor do justo. E os números estão aí. 95% dos homicídios são praticados por homens. Tá? 5% por mulheres. Eu quero que a lei aplique para os 2. Mas quem está desesperada gritando por justiça somos nós mulheres. Desculpa. Porque o homem é mais forte biologicamente. Então é isso, sabe? A gente precisa, assim, se revoltar, se posicionar. Exato. Porque enquanto os bons se calam, os maus ocupam esses espaços aí. E a gente só... fazendo a festa. E aí, eu não gosto muito de política. Eu acho que a maioria dos brasileiros não gosta pelo simples fato de a gente não ter credibilidade no nosso país, né, com política. A gente fica sem esperança, desacreditado. Mas a gente precisa se preocupar com políticas públicas, gente. Precisa. Porque isso impacta diretamente na nossa vida. E assim, você tem quantos anos, William? Faço 40 semana que vem. 40 anos. A gente já tá meia vida já vivida. Isso. E nossos filhos?
que a gente vai deixar para eles, William? A gente precisa fazer algo. A gente precisa fazer algo. Quem vai fazer é a gente, sabe por quê? Principalmente mulheres e os mais vulneráveis, crianças, as crianças atípicas, os idosos. As crianças não têm o poder, o discernimento de levantar a bandeira e protestar. É a gente que tem que fazer isso. Os atípicos também, os idosos. Pô, a senhora de 80 anos Isso, estuprada, freira. gente. Que A isso? freira. Que isso? Sabe? É desumano. Então, assim, quem que pode fazer isso? Nós. Nós. Hoje eu não sou vulnerável, porque eu já sofri violência doméstica. Mas hoje, e eu já era policial. Mas hoje eu sou mulher, eu não me encontro numa situação vulnerável. Mas hoje eu tenho uma arma, sou policial, não me encontro num estado de vulnerabilidade, mas eu já vivi isso. Então eu tenho que ter empatia, porque eu posso viver novamente. E eu tenho que ser voz para essas mulheres que não têm força, para essas crianças que sofrem abuso, pedofilia, que são vendidas pelos pais. Lá no Espírito Santo, a avó que vendia as netas pro piloto. Tu viu, gente? Não tem E não tem William. classe social. Não, eu ia falar exatamente isso. Não tem classe social, não tem raça, não tem etnia, não tem nada. É desesperador. Porque para onde Desesperador a você palavra. olha, Desesperador. para onde não tem, É não na tem. igreja, é em tudo É que é lugar tudo, tem. Em tudo tudo. que é lugar tem. Então, assim, eu não sou extremista. Eu falo isso, algumas pessoas brincam comigo. Mas eu sou a favor de prisão perpétua, tá? Castração química eu não sou a favor, não. Porque tu viu o caso da mulher que abusou das 2 filhas? Aqui, A mulher de em 32 anos. Caxias. Pô, Caxias tá demais também, né? Misericórdia. A mulher de Caxias. 32 anos abusou das 2 filhas, de 4 e 9 anos. Sabe o que parece? Que a gente tá vivendo na era primitiva. É isso. De animais selvagens. Sem controle. E que só sobrevivem os mais fortes, porque os mais vulneráveis Vão- estão padecendo e vão passar, morrendo. vão E passar. vão morrendo. A lei é para isso, tá? A lei é para controlar a sociedade, para trazer uma organização. Tá organizada a sociedade? Tudo que não tem organização. Que não tem organização. Então a lei não tá funcionando. Vamos mudar. Legislação tem que mudar. Você entrou num ponto onde eu queria entrar agora, que é falar da lei. No caso do feminicídio das mulheres, a gente tem as medidas protetivas. Mas a gente tá vendo mulher morrendo com a medida protetiva dentro da bolsa. A gente já, de alguma forma, eu não sei se você tem esse dado, como você é Sim. policial, talvez você possa falar melhor do que eu, mas da minha visão de fora, eu não vejo muito resultado, tá? Não vejo. Eu não sei o que você pode falar, o que você pensa sobre isso, o que a gente pode fazer em relação à medida protetiva, se tem algo que a gente poderia incrementar mais, porque, como você falou, a gente precisa botar nossa boca no trombone para que uma hora esse discurso viralize e chegue em quem tem que chegar e a sociedade comece a gritar a mesma coisa junto. Porque só o papel, a medida protetiva, o cara, meu irmão, você não vê limite nenhum. O cara, eu tô aqui, o cara liga, eu tô aqui na porta da tua casa, não tem medida protetiva. Eles não têm medo. Porque Pode sabe que falar sobre isso aí. eu tenho um dado muito triste, tá? Um dado que eu pesquisei e ele diz que 90% das mulheres que morrem devido ao feminicídio já teve 3 medidas protetivas. É isso. Então, minha visão não tá tão errada de fora. Quer que eu diga mais alguma coisa? Eu não tenho o que falar. Foi um avanço, foi um passo, Sim. tá? Foi um passo, porque não tinha nada, né? Então, assim, criar a lei de feminicídio, que é o crime contra o gênero, é o ódio contra o gênero feminino, foi um passo, né? Criar a medida protetiva foi um passo, mas não resolve a situação. A partir, eu acho que de amanhã, quem tiver medida protetiva, né? O agressor vai andar com tornozeleira eletrônica, né? E a mulher vai poder monitorar ele. Então, outro avanço, Excelente. tá? A gente está avançando, mas avançando pela pressão social, pelo desespero, pelos números. Mas por que a importância de fazer a medida protetiva, principalmente, que é a minha opinião? Para a gente ter números, dados, estatística e fazer pressão, Ok. tá? Só apenas 30% das mulheres denunciam. E 70%?
E as 70? E sem dados, a gente não consegue mudar leis. Exato. Então, a gente precisa fazer essa pressão social com estatística, com denúncia, com dados, na ISP. Entendeu? Por isso a importância. Eu não estou falando que é importante porque, não, você está com medida protetiva, o cara não vai te matar, ele não... Não, isso não acontece. O cara mata mesmo com medida protetiva, tá? O que acontece é que a gente precisa desses números, desses dados, William. É importante, tá? E muitas das vezes a mulher até fica com medo de botar a medida protetiva e o cara fica mais agressivo e matar. Acontece isso, não porque acontece? ele não fica preso. Não fica preso, acontece. gente. Acontece, elas me relatam. Busson, não vou porque eu tenho medo. Não vou por quê? Porque eu moro perto, eu não tenho pra onde ir, eu vou denunciar, ele mora na outra rua, e aí? E às vezes mora dentro de casa, tá dentro de casa. Como é que faz? Sabe? É muito complexo. É muito complexo, porque, infelizmente, hoje no nosso país, ninguém fica preso. É redução de pena, é audiência de custódia, o vagabundo sai na audiência de custódia, imagine um agressor. Vagabundo de fuzil que dá tiro em polícia sai na audiência de custódia. Você imagine um agressor. Você falou aí sobre a prisão perpétua. Eu sou 100% a favor e ainda eu iria até um pouquinho além. Para determinados casos, eu defenderia até mesmo a pena de morte. Sim, eu também defendo. É porque, assim, por que eu falo prisão perpétua? Porque na nossa realidade, vamos ser sinceros, no Brasil, vai ser difícil até aprovar perpétua, imagine a de morte. Né? Então, eu prefiro... Como um passo de cada vez. Um passo de cada vez, vamos combinar. Vamos lutar aqui. Isso. Aí depois... Mas assim, eu sou a favor ainda botando o detento para trabalhar e pagar os custos dele. Porque eu não quero ficar pagando o custo de vagabundo preso, não. Tá? Perfeito, é isso. Monta lá uma fábrica para eles ir produzindo. É isso, né? É isso. Vai produzindo qualquer coisa. Não bota pra trabalhar, porque vai pra lá, ainda ganha auxílio reclusão. Como é que é o nome do presídio lá do El Salvador? Secote. Secote, El Salvador, tá lá, o Bukele tá lá dando exemplo pra gente. Sou super a favor. Tem que ter mão forte com o vagabundo, você não pode dar mole. Porque o vagabundo, ele só teme o que ele pode perder. Ou é a vida ou é a liberdade. É isso. Tem uma frase que a gente fala. Ele não gosta que eu fale, não, mas violência se combate com violência. Com mais violência, não tem jeito. A gente sabe que segurança pública não se faz com violência. Isso aí é uma brincadeira que eu faço, mas é assim, é com educação, com cultura, né? Mas assim, no ato ali, a gente precisa combater de igual para igual. Choque. Não tem outro jeito. É o exemplo da mega operação que teve. Sim, é um exemplo ótimo. O Bukele hoje, no El Salvador, é o país que mais tem biblioteca no mundo, agora, em El Salvador. Mas ele teve medidas drásticas no início. É o que a gente tem que ter, gente. É o que a gente tem que ter. Aí a gente vê o exemplo da operação, o governador foi altamente corajoso, né? Sim. De fazer a operação, até porque a gente tem a DPF 635, que protege, né, muito o vagabundo. E aí você vê que como o resultado da operação, a efetividade da operação, apesar de ter tido mais de 100 presos, mais de 100 neutralizados, não sei quantos fuzis, acho que mais de 50 fuzis, né? Apesar de todos os números, a efetividade maior para mim foi o reflexo posterior que a operação teve na sociedade. A lei antifacção veio devido à operação. Perfeito. Que o Derrit lá, né, foi autor da antifacção. E o que mudou nessa lei, né, nessa PL? Aumenta de pena para faccionado, tirou a saidinha. Então, assim, é isso, sabe? O que acontece na sociedade tem que movimentar a Constituição, o Código Penal. Isso aí, a gente tem que ver na prática acontecendo, movimentos de melhoria. E teve 83% dos moradores da comunidade aprovaram a operação. Então, quem está vivendo lá a realidade na pele? Não sou eu e você que não mora lá. É quem está lá dentro, está falando pra gente. A gente não aguenta mais. É um estado paralelo. E sabe, assim, a violência contra a mulher envolve segurança pública, William. Porque tá tudo... tá tudo coligado. Uma mulher que sofre violência, que tá lá dentro da comunidade, ela não vai ligar pra polícia? Como? Teve uma pergunta lá na palestra, uma menina que é moradora de comunidade, ela falou, já precisei ligar 3 vezes pra polícia...
E a polícia simplesmente, um absurdo, não entrou lá porque falou que era de risco. Aí a pessoa culpa a polícia militar. Quando, na verdade, tem que culpar a política pública. Sim. Porque aquilo ali é devido à perda de território que a gente está tendo para a facção, para o crime. Que a polícia vai entrar lá para atender ela, mas vai virar um confronto. Sim, né? eu falei para ela. Então você tem que votar em quem quer ter punho forte com crime. Para retomar o território, você ter acesso aos serviços essenciais que todo cidadão deveria ter. Aí tu chama um SAMU, não entra. Não entra. Tu chama a polícia, não entra. Tu quer levar teu filho na escola, não vai, porque tá tendo troca de tiro. Aí querem culpar a PM, porque tudo cai no nosso colo. Né? A ineficiência da política cai no colo da PM. Por isso que escracham a gente na televisão, pô. É por isso que tem certo tipo de partido que financia a rede de televisão para botar a culpa na gente, pô. Exato. É o que você falou, ideologia, né? E dentro da ideologia precisa demonizar. Claro, tem que militar, culpar, tem que culpar alguém. Tem que jogar que para seja a alguém. gente. É que a corda é mais fraca, tem que arrebentar pra gente. Agora, o que você falou desse trabalho que vocês próprios policiais militares têm feito já, que é os podcasts, né? Uhum. Tem mudado. A mega operação, eu vou falar por mim, tá? A gente saía na rua, a vontade que eu tinha era de abraçar um policial. Parabéns, cara. Legal. Não, nós estávamos de serviço no dia seguinte, né, amor? Lá no Tabajara, em Copacabana, a gente estava de extra. E todo mundo vinha até a viatura, abraçava a gente, né? Pô, parabéns, é isso, a gente quer uma por semana. Foi essa reação. E algo que não é natural a gente receber na rua, né? Não é? A gente recebe olhares, né? Eu acho que o próprio olhar mudou, né? Acho que Mudou. você já deve ter percebido isso, que a forma de olhar mudou. Porque eu digo isso porque eu sou cidadão e também já tive esse olhar preconceituoso. Sim, porque isso que eu tô te falando. Vem essa sensação de que a segurança pública está ruim porque o polícia não trabalha. Sim. Não dá essa sensação? E tu passa a ver o polícia no celular lá, ó. Por isso que tá uma merda. Polícia no celular. E quando na verdade não deixam o policial trabalhar. Que querer a gente quer. Hoje a gente tem essa consciência. Hoje vocês têm essa consciência, graças à rede social. A gente tinha aquela questão. O policial é barrigudo, fica só parado na esquina. Cara, aí você, hoje, como uma coisa... Cara, você viu isso no Robocop, cara. Vocês são Robocop, é uma parada doida. Um ou outro vai estar fora. Mas beleza, e tá tudo bem também. Às vezes esse cara também é pancadaria. Aí eu trabalhei com Reis, que eu te falei lá no Prazeres. Um sargento gordinho. Meu amigo... O cara era sinistro, pulava muro, corria, quando parava, botava 10 palmos de língua pra fora. Mas fazia, bancava. Porque é isso que eu tô te falando. É a querência, é deixar a gente trabalhar. E a operação trouxe isso. O governador falou, tá vendo? Se deixar a gente trabalhar, dá jeito. O recado foi dado, isso aí. Vai acabar o crime? Não, mas dá pra controlar, William. Se você comprar um terreno e você capinar a cada 15 dias, não é mais fácil de capinar? Muito. Agora deixa um ano lá pra tu ver. Vai capinar quando tiver com um ano. É árvore, é javali, é tudo lá dentro, filho. É o que aconteceu nessa mega operação. Então a polícia precisa trabalhar constantemente para desarticular o crime. Perfeito. E desarticular financeiramente, belicamente. Uma parte não anula a outra, né? Não anula. Tem que ir no financeiro. Mas uma parte não anula a outra. Não anula. Não anula mesmo. Então, assim, acho que é por isso que é importante mesmo a gente falar, para que a sociedade entenda e brigue. Porque a gente sabe, a gente precisa tomar cuidado na hora de votar, sim, precisamos, né? Tem partidos que já têm uma linha, então você tem que estar atento nisso. Mas as rédeas mesmo, é um pensamento meu, tem que estar aqui. Quando eu digo aqui, é a sociedade. Falando, expondo a sua opinião, porque às vezes você vai confiar num político que você vai botar lá e o cara vai falhar. Mas você não pode idolatrar aquele cara. Não pode. Você tem que puxar a rédea pra cá e gritar do mesmo jeito. Seja direita, seja esquerda, você tem que gritar do mesmo jeito para que a coisa aconteça, né? Uhum. Monique, a gente está já caminhando para finalizar. Sem problema. A gente teria... a gente precisaria ter um outro podcast. Vamos fazer parte 2. Eu falo pra caramba, né? Não, mas tem muito assunto aqui pra gente poder falar. Eu queria finalizar com algumas perguntinhas.
Você que é do front, né, vê, como você citou aqui, você vê o lixo da sociedade, né? Você, o policial militar, ele se depara com isso no dia a dia. Você agora, então, com essa causa das mulheres, das crianças, eu tenho certeza que você está indo num buraco ainda mais terrível, mais fundo. E aí eu queria te perguntar, primeiro lá atrás, porque agora eu já imagino a tua resposta, mas se lá atrás, no início, quando você se deparou com teve alguma situação dessa complicada que te fez pensar em parar? Hoje eu imagino que não. Hoje eu imagino que você tá focada na missão e não vai ter nada que vai parar. Mas lá atrás, quando começou? Então, a primeira... Respondendo, né, assim, eu nunca pensei em parar. Nunca. Das piores situações, desde troca de tiro, ficar encurralada, situações precárias que a gente passa dentro de comunidade, né? A realidade ali é bem pesada, principalmente para nós mulheres, né? Eu não me vitimizo de nada, mas é um desafio maior. Se a gente conseguir ir ao banheiro, tá fardada, homem acaba sendo, né, um pouco menos complexo. Mas, assim, a primeira ocorrência que eu peguei de estupro de vulnerável foi a que me impactou, me fez repensar o que é a sociedade, o limite da maldade humana, que era uma criança de 1 ano e 8 meses e o próprio pai abusou dela. Então, você viver aquela ocorrência, você ter que pegar a criança chorando, com sangue, levar para o IML para fazer o corpo de delito, você não poder matar um desgraçado desse, desculpa os termos, mas a gente como cidadão de bem, porque antes de ser policial eu sou uma cidadã de bem, te traz uma revolta enorme, mas você tem a lei, que você não pode ultrapassar a lei. Eu tô ali como um agente de segurança pública. Então eu tive que algemá-lo e levá-lo em segurança, porque os vizinhos queriam matá-lo. Então, assim, é muito difícil. Na hora da ocorrência, a gente se contém como profissional, mas eu acabei a ocorrência, saímos, e assim, demora horas, né? Uma ocorrência com menor de idade, principalmente, que tem que fazer corpo de delito, demora em torno de 6 a 8 horas, William. É altamente desgastante. Nossa, psicológico de vocês. Ela tinha mais ou menos essa idade, né? A minha filha tinha em torno de 1 ano quando eu peguei essa ocorrência. Eu era soldado. Quando eu sentei na viatura, com meu parceiro do lado, eu desabei. Eu chorava de soluçar. E aí eu fiquei com o choro daquela criança por meses na minha cabeça. E aquela ocorrência mudou muita coisa em mim, sabe? Mudou muita coisa em mim e eu falei, gente, isso não pode continuar assim. Por quê, né? E o limite da maldade humana, se o próprio pai faz isso, o que ele não é capaz de fazer com a gente? Sabe? E a vida dessa criança, a inocência dessa criança de 1 ano e 8 meses. Eu falo com você, eu lembro, é viva a memória em mim, o do choro dela, porque foi algo muito traumático para mim como ser humano. Então ali, eu não, muito pelo contrário, aquilo me deu força para continuar. Sabe? E assim, e começar até, inclusive, fazer movimento, né, de internet, de rede social. Então, assim, é difícil pra gente que lida com isso. Eu sempre falo, nós cuidamos das pessoas, mas a gente precisa também se cuidar psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. É um equilíbrio, são os três. Porque essas coisas vão endurecendo a gente, sabe, William? Vai desumanizando e vocês não podem desumanizar. Não pode, senão a gente perde o propósito de policial. Perfeito. Né? Eu tenho um tio, foi PM, hoje ele é aposentado. E na época dele de serviço, ele sempre foi muito fechadão, rude. Assim, o garoto não tinha muita visão, a nossa visão era simples assim, é um PM, por isso que ele é assim. Sim. Hoje a gente entende muito, né? Hoje eu entendo muito. E aí depois que ele aposentou, já tem bastante tempo, ele virou outra pessoa. E aí começou a cuidar do espiritual, tal. Porque olha, que se ele faz tudo isso antes, ele teria uma carreira bem melhor. E assim, é isso. Aí você acha que nós, como policiais, a gente chega em casa e conta isso pra família? Não tem como. Não tem como. Aí você vai guardando, acumulando aquilo. E é isso que a sociedade precisa entender, sabe? A pressão que a gente vive
psicologicamente. Ah, mas entra e sabe como é. Só quem sente na pele sabe, William. Não, Deus me livre. Fora que a Só gente Cara, você viu a criança. Meu Deus do céu. Só da gente ouvir já é horrível. já dói, já dá um nó na garganta, né? Exato, já é horrível. Imagina você tá viver lá, aquilo. imagina você ter que depois cumprir o seu papel e Sim. proteger o É. cara. E no dia seguinte ter que estar de serviço bem, com a cabeça boa, para ajudar outras pessoas. Monique, a gente já falou muito sobre isso aqui. O Baixada Pod esse é um dos propósitos, é que esse lugar aqui seja um espaço para voz, para conhecimento, para instrução de quem nos ouve. Eu tenho certeza, se tem um episódio que vai cumprir esse propósito de salvar vidas, não só falando de salvar o futuro de alguém, mas falando de salvar a vida mesmo, vida literal, é esse episódio. Eu tenho certeza disso. Se uma mulher deixar de morrer por conta desse episódio, que eu tenho certeza, já valeu tudo, então, nós estamos aqui para ser essa voz, no que precisar da gente, Obrigada. a gente está aqui. Foi muito bom poder te receber, você, tua família aqui, tá bom? Deixa uma última mensagem aí para as mulheres, enfim, aquilo que tiver no teu coração, que você quiser falar com a galera aí, fica à vontade. Então, eu gosto de dar finalizar falando de propósito, né? Que a gente não pode viver sem propósito. Falar para as pessoas se posicionarem, não se calar, ter coragem. Hoje a gente precisa de coragem para sobreviver, para viver, né? E não só por nós, para deixar um legado, para deixar um mundo melhor, para ajudar quem não tem a voz, quem não tem a coragem. Então, o que eu quero deixar de mensagem é isso, para a gente ter coragem, ter voz, viver com propósito, ter empatia, não perder a humanidade, sabe? Eu acho que a gente está falhando muito como sociedade quando a gente olha para o lado e não sente a dor do outro. Perfeito. Então, é essa mensagem que eu quero deixar. Maravilha. Pessoal, hoje... nos siga nas nossas redes sociais, tá? Monique tá aqui. Qual é o seu arroba, Monique? O meu arroba é Monique Busson. MUNIQUE BUSSON. É Monique Busson. E tem também o nosso podcast lá, né? Que é Papo Reto, eu tava lá ontem. Papo Reto, BHB. Então, arroba Papo Reto, BHB. A gente fala mais de segurança pública, né? Leva muitos policiais. E é isso. Pra galera que gosta aí do assunto, segue a gente lá. Maravilha. Pessoal, hoje a gente falou de dor, falamos de violência, de problemas da nossa sociedade, mas principalmente a gente falou aqui sobre coragem, que é até a mensagem final agora da Monique Busson. Que você guarde essas palavras, compartilhe esse episódio com quem você puder, né? Compartilha com a amiga, compartilha com a mãe, com a filha, com todo mundo, com os homens também, porque precisamos ouvir, precisamos nos conscientizar, tá bom? Nos siga nas nossas redes sociais, @baixadapod.ofc, Instagram e YouTube. Segue a gente no Instagram, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, ativa o sininho e fica com a gente. Monique, obrigado mais uma vez, tá bom? E é isso, pessoal, até o próximo episódio, porque a Baixada pode, você pode, nós podemos.